Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Uma história, um registro bíblico muito conhecido. Segundo Crônicas, capítulo 32, de 1 a 8. Aqueles que puderem se colocar em pé, em reverência a essa palavra. Diz assim o texto bíblico: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais. Nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Obrigado porque a Tua igreja está reunida em toda a face da terra, mas nós aqui congregados, esta agência do Teu reino aqui no bairro do Belém. Queremos ouvir também a Tua voz. Os cânticos, os hinos já falaram ao nosso coração, mas te pedimos que o Teu Santo Espírito nos fale através desta palavra que lemos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O texto nos faz pensar e refletir a respeito de uma atitude que precisamos ter, a atitude de proteger a quem amamos. Amar não é algo que você possa fazer somente da boca para fora. Amar é algo que começa a acontecer dentro de você, começa a partir do seu coração, da sua mente. Se você amar só da boca para fora, aquele a quem você diz que é amado, logo vai sentir que aquilo não é tão verdade como você tenta fazer parecer. E esse texto nos faz entender algo parecido com isso, na direção de observarmos a vida deste rei. Um rei que herdou um reino falido, herdou um reino idólatra, herdou um reino destruído, ameaçado. Ele bem que podia ter desistido de tudo e cuidar da vida dele, mas algo no coração dele fazia ele ser diferente: o amor. O amor dele por seu povo, por isso um rei digno da confiança daqueles que o viam como um rei, um líder. E assim o texto bíblico nos apresenta esse comportamento de Ezequias. O texto começa dizendo para nós: depois destas coisas e desta fidelidade. Primeiro eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque quando nós lemos, depois destas coisas, os irmãos podem não lembrar, já fizeram a leitura desse texto há algum tempo atrás, eu mesmo não li com os irmãos, mas eu quero trazer à memória aquilo que Ezequias fez. Quais são estas coisas que ele fez? Ele abriu e limpou o templo e o restaurou, e restaurou a adoração que era
para ser feita ali da forma correta. Até o tempo de Ezequias, o templo não estava mais sendo usado da forma correta. E lá dentro existiam ídolos, e Ezequias precisou tomar uma atitude. Eu diria para os irmãos que não é fácil você tomar atitudes assim, quando todo o povo está concorde com o que é errado. Não é fácil. Você assume uma postura de liderança, mas você sabe que os demais que estão próximos a você ou ao seu redor estão fazendo o que é errado, estão concordando com o que é errado. Por isso, a primeira atitude de Ezequias foi abrir a porta do templo, abrir o templo, limpar o templo. Ninguém adora em um lugar onde você não se sinta bem. Os irmãos estão bem aqui, os irmãos estão se sentindo bem, à vontade. Como é bom, não é? Ter tudo funcionando direitinho, o templo limpo, as luzes acesas. Às vezes quando falha, e por isso eu pedi desculpa aos nossos jovens que estão ali no som da igreja, porque olha, quando tem uma pequena falha, toda a igreja olha para o pessoal do som. Lá na nossa igreja, eu fui alertado a não fazer isso, porque os nossos jovens estavam iniciando, muitos adolescentes ali, então falou: pastor, não olha para o pessoal do som, porque eles já estão nervosos com o que aconteceu, e quando a igreja olha, eles ficam mais nervosos. Quando o pastor olha, então aí se perde tudo, o microfone fica em silêncio. Uma pequena falha atrapalha o nosso culto, tira a nossa atenção. Imaginem aqui, o templo estava totalmente bagunçado e ele teve essa iniciativa. Depois ele destruiu os ídolos. Sabe o que é isso? Pegue o celular de uma criança, enquanto ela está usando ali, e tire o celular dela quando estiver no meio de uma reunião da família, quando você estiver em um shopping. Hoje os pais têm feito muito isso, utilizar o celular para que a criança fique quieta, né? Em um restaurante, no templo, uma criança que é um pouco mais agitada e que está habituada a olhar o celular, e às vezes o pai pega e dá o celular para a criança poder ficar ali quietinha. Tira o celular dela agora para você ver o escândalo que ela vai fazer. Porque aquilo tem dominado a mente, está tomando conta dela. Assim eram os ídolos na época de Ezequias. Tinham tomado conta do coração, da mente do povo. E Ezequias tomar a iniciativa de destruir aqueles ídolos exigia dele muita coragem. Mas essas atitudes foram reforçando diante do povo a certeza de que Ezequias era alguém especial, de que Ezequias estava agindo da forma correta. Ele destruiu os ídolos, os altares, inclusive a serpente de bronze que Moisés havia feito lá no deserto. Essa serpente ainda acompanhava o povo. Ah, quantos de nós fazemos isso? Depois de convertidos, ainda carregamos frases do passado, carregamos pensamentos do passado, carregamos histórias do passado, e mesmo que essas histórias não estejam de acordo com a Bíblia, elas são quase mais verdade para nós do que o que a Bíblia diz para nós que é o certo. Destruir ídolos não é fácil. Ele celebrou a Páscoa. Depois de muito tempo sem o povo celebrar a Páscoa, Ezequias celebrou a Páscoa. E como a Páscoa tem uma mensagem de perdão, uma mensagem de comunhão, uma mensagem de dizer: olha, estamos agora neste momento na presença de Deus. Nós estamos todo o tempo na presença de Deus. Mas quando há um destaque especial, em um momento da liturgia, para dizer: olha, Deus agora está conosco, aqui está observando tudo. Ele está dizendo assim: olha, o coração de vocês, as mágoas, as tristezas, o que nos separou. Hoje nós somos dois povos. O que aconteceu conosco? Chamem o povo de Israel para celebrar a Páscoa conosco. Veja a atitude de Ezequias, chamou
o povo do norte, Israel, para celebrar a Páscoa junto com o Reino do Sul. E essa passagem, ela é interessante porque mostra a capacidade que Ezequias tinha. Eu vou apenas citar para os irmãos que Ezequias, quando chamou o povo para celebrar aquele momento da Páscoa, ele precisou dirigir uma palavra especificamente para os levitas, que eram os responsáveis pelo momento da Páscoa, mas que estavam há muito tempo sem celebrar, estavam inseguros, em dúvida. E o texto bíblico, em 2 Crônicas 30, 22, diz assim: Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. É preciso saber o que está fazendo. Estar apenas por estar, sem saber o porquê você está, perde o sentido para você. Perde o sentido. Ezequias fez questão de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É assim o momento da Páscoa, e o texto diz que ele trouxe a ele todos aqueles que puderam, inclusive do reino do norte, e ele construiu um túnel, o túnel de Siloé. Que registro importantíssimo esse, porque até algum tempo atrás os nossos irmãos criam nesta palavra somente pela fé, porque não havia provas de que isto havia acontecido. Mas Deus, na sua misericórdia, sabendo que chegaria um tempo onde mesmo nós, os mais velhos, não teríamos resposta diante dos jovens que hoje são crentes e que, lendo a Bíblia e tendo o Google e outros meios de acessar informação, questionam o que está registrado na Bíblia e perguntam para nós. Antes, se você perguntasse para alguém mais velho a respeito do texto bíblico, tudo que você poderia dizer é: creia, está aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas este argumento, ao longo do tempo, foi se enfraquecendo, porque começaram a surgir informações. E hoje, segundo os estudos, um menino de 10 anos tem mais conhecimento do que um homem de 50 anos de idade. Ele não tem maturidade para lidar com tudo que tem conhecimento, mas tem mais conhecimento. E um menino de 10 anos, lendo esse texto, ele acessa o Google, inteligência artificial, e pergunta: o que é esse túnel de Siloé? Ele ainda não se converteu, ele ainda não foi direcionado pelo Espírito Santo, e ele precisa ter esse conhecimento somente pela razão. E ele perguntando isso, Deus, pela sua misericórdia, desenvolveu a ciência da arqueologia, e na ciência da arqueologia esse túnel foi descoberto, e ele vai dizer assim: é verdade o que está escrito aqui. O meu pai e o meu avô, eles creram pela fé, mas eu posso crer também por conhecer e saber que essa história é verdadeira. Então, para o mais novo, que bênção, e para o mais velho, para nós, aleluia, glória a Deus, porque Deus confirmou ainda no nosso tempo de vida. Você poderia falecer somente conhecendo essa história pela fé, mas eu e você hoje podemos descansar nessa verdade. E sabe o que Deus faz com isso? Deus acalma o nosso coração, porque coisas mais difíceis de serem resolvidas virão. Estão abrindo os livros a respeito de OVNIs, extraterrestres. Tem ouvido isso? Vocês têm ouvido a esse respeito? Nós precisamos ler e estudar a respeito do que está acontecendo no mundo, porque são registros, estão aí. Se nós não nos preocuparmos, jovens e adolescentes não convertidos vão ler esse material e vão pedir explicações para nós. Até agora, por tudo que eu já li, eu continuo caminhando pela fé. Pela fé. Mas continuo crendo no nosso Deus Todo-Poderoso,
que foi revelando ao longo do tempo e confirmando quem Ele é, o que Ele criou e como as coisas funcionam. Esse é Deus. Ezequias, então, no seu tempo, tomou todo esse cuidado, construiu este túnel para preservar o seu povo. E o texto continua dizendo: depois dessas coisas e desta fidelidade. E a fidelidade aqui é a demonstração de compromisso e obediência que Ezequias teve, certamente por conta de tudo que aprendeu com seu avô, sacerdote, e com sua mãe, que era a responsável por passar os ensinamentos ao filho. Sabe como você protege a quem você ama? Quando você se organiza, e é preciso se organizar, e foi isso que Ezequias fez. O texto diz que ele agiu de acordo com os seus príncipes. É muito difícil quando você vê que tem coisas erradas acontecendo no ambiente do trabalho, na sua casa, no ambiente da igreja, e você resolve agir sozinho, sem confiar que há mais pessoas que podem te ajudar. Ezequias nos ensina a confiar naqueles que estão liderando junto com você. Ele se reuniu com os príncipes e, tendo se reunido com os príncipes, resolveram tapar as fontes de águas que estavam fora da cidade, sabendo que o inimigo chegaria e que o inimigo ia se preservar, se alimentar daquela água. Por isso, Ezequias, então, toma essa atitude, e o texto diz que ele se ajuntou com muito do seu povo. Primeiro com os príncipes e líderes. Depois de conversar e chegar àquele consenso, o povo entendeu que era o melhor a ser feito, porque não dava para Ezequias tapar os poços, as águas, sozinho. Às vezes nós queremos fazer coisas sozinhos, e é quase que impossível. Dentro de casa, o esposo precisa da esposa. Se é um assunto familiar, o esposo, a esposa e os filhos precisam agir para tratar desses poços. E aí, talvez nós possamos aplicar esse texto aqui para nós nos dias de hoje. Assim como Deus usa a arqueologia para nos mostrar que o texto bíblico é a mais pura verdade. Esta passagem que fala a respeito deste rei nos faz refletir a respeito da nossa própria vida. Nós somos pequenos reis dentro do nosso lar. Reis e rainhas que muitas vezes deixamos de governar aquilo que Deus nos dá às mãos. Ignoramos o que é sensato, o que é correto, e deixamos que o nosso reino seja destruído, porque o inimigo não cessa, o inimigo está ao derredor tentando nos destruir. Como podemos enxergar isso hoje? Hoje nós podemos enxergar pela hiperconexão, o mundo digital, as redes sociais. Elas estão hoje nas portas, nas nossas mãos, à frente dos nossos olhos, do rei, da rainha, dos príncipes. Estão. Que atitude nós temos tomado para impedir que esses meios de comunicação se alimentem tão perto de nós e tragam destruição na nossa própria vida? Que tipo de destruição a hipercomunicação traz? Eu não sei, mas vocês têm visto muitos filmes, muitas séries, e séries violentas, séries destrutivas. Conheço famílias que lutam por conta de séries, que nessas séries há cenas que homens casados não deviam assistir. E aqueles homens casados, porque abrem uma área de tolerância, assistem esses vídeos, assistem essas séries dia a dia, alimentando o mal dentro da sua própria casa, poços abertos, sendo alimentados dentro da sua casa. Há homens terríveis, pois é, o inimigo não descansa e trouxe para nós as novelas coreanas. Com todo o respeito, o povo coreano pode assistir aquelas novelas, porque parece que para eles é mais ou menos uma verdade. Para o povo coreano, aquilo é mais ou menos uma verdade, eu acredito. Mas para nós, não.
Para nós parece um conto de fadas aquelas histórias, aquelas famílias, lindas famílias, comportamentos dos homens, das mulheres. E tenho ouvido a respeito de casamentos que têm sido desfeitos, porque a mulher iludida não encontra no marido um ator tão bom quanto o ator coreano. Porque que eu saiba, alguns desses jovens têm tirado a vida pela exigência que existe lá onde eles moram. Não é um comportamento normal, não é um comportamento comum, mas entra, o diabo é o diabo. E ele vai pegar você na sua fraqueza. Poços abertos, comparações que fazemos da nossa família com aquela família que estamos visualizando, desejos da carne, e os poços estão abertos, e nós não colocamos limite para que aquilo não invada e não destrua o nosso reino. Nós vamos alimentando aquilo, fazemos às vezes de uma forma que a própria família não sabe. Só você sabe que está alimentando aquele tipo de comportamento. E aquele tipo de comportamento está minando a sua santidade, o seu relacionamento com Deus. Cada vez que você deixa aquela cena, aquela foto, aquela imagem entrar na sua mente, você está minando o que Deus pode fazer. Corte e feche esse poço na sua vida. Imponha limites. Se você pensa que é fácil fazer isso, não é fácil. Se você pensa que você pode lutar contra, não faça isso. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia dá 2 ensinamentos para nós a respeito disso. Primeiro, que quem foge quando você resiste é o diabo. Vou dar o texto bíblico. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, amém. Agora, com relação ao desejo carnal que nós temos, a Bíblia dá outra orientação. Ela diz assim, 1 Coríntios 6,18: fugi da impureza. Fugir da impureza. Desligue o celular, desligue a TV, não assista aquele filme. Ah, pastor, por que tem que tocar num assunto, num culto desse como logo pela manhã? Porque tem famílias que são destruídas por causa de uma vida como essa. Reis que não tomaram uma atitude de corrigir a forma como estavam vivendo e agindo, e nós vemos as famílias destruídas, e o que nós queremos e sabemos que o que Deus quer é que nós sejamos pessoas felizes, mas para ser felizes precisamos caminhar com Deus, na presença dEle. A negligência espiritual, quantos de nós estamos deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer? O que todo crente precisa fazer? Orar e ler a Bíblia. Passe aí na sua mente como tem sido os seus momentos de oração com Deus. Honestamente, faça isso. Olha, vou falar para vocês. Pastor Ricardo Aracá, que vai se matar aqui. Ele pode amarrar uma corrente em todos nós e fazer com que essa igreja, que todos... Bateria, né? Culpa minha, não é? Espera aí. Som. Desculpe. E eu creio que é um aviso que eu já tenho que encerrar também a mensagem. Olha, depois de fazer tudo isso, eu queria dizer para você: conserte os muros. Conserte os muros. Tapou os poços. Desligou aquilo que não é útil. Parou de fazer aquilo que não tem construído nada na sua vida. Conserte os muros de proteção para que você possa guardar a sua família. E se você, por um acaso, lendo esta mensagem, olhando o texto, Ezequias, então, ele baseou as suas falas
em palavras de Moisés. Ele as conhecia, sabia que ela tinha vindo de Deus e ele usou para fortalecer o coração do povo. Sede fortes e corajosos, não temais. E depois ele diz: mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. É Ele quem está conosco. E você pode dizer: mas pastor, essas foram as palavras de Ezequias para o povo. Eu quero deixar 2 palavras para os irmãos que cabem a nós, a igreja do Senhor. A primeira está em Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Isso fortaleceu a sua fé? Amém? Está renovado? Você está fortalecido? Porque a outra palavra que diz lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Renovou a sua esperança? É um desafio para você. Ah, meus irmãos, sede vigilantes, permanecei firmes na fé e portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, para que o nosso reino seja protegido, as pessoas a quem amamos sejam protegidas e Deus possa agir através de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Deus Santo, que salvou e separou a cada um de nós para servi-lo. E nos traz, Senhor, histórias e registros de homens que foram usados pelo Senhor para que os teus propósitos pudessem ser revelados, os teus planos não fossem frustrados e a salvação nos alcançasse. Hoje somos nós, estes homens e mulheres separados para servir ao Senhor. Mas o inimigo tem batido a nossa porta. O inimigo tem tentado destruir aquilo que o Senhor nos tem abençoado. Nossa vida, nossa família, nosso emprego, nossa pátria. Ó Deus amado, nós queremos te pedir. Dá-nos sabedoria para vivermos de acordo com a tua palavra. Limparmos da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado de ti. Mudarmos a nossa mentalidade para que tudo que façamos seja um culto consciente ao Senhor. É a oração que te fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.